Eu quero começar essa conversa lendo aqui a quarta capa, né, de As Pequenas Chances, que diz assim: ó, a morte é abstrata porque nunca vivemos o tempo todo na presença de alguém. A ausência das pessoas faz parte da vida. Sempre se dá cotidianamente. Nada indica que seja definitiva dessa vez. A pessoa estava longe porque ia trabalhar, viajava, ficava na sua casa ou dormia. Tudo está mais ou menos no mesmo lugar. Vive-se na mesma cidade, a mesma rotina. Então a consciência repentina e aleatória que nos assalta de tempos em tempos, de que a ausência agora é definitiva, causa também algum tipo de culpa. Como se, ao nos depararmos com o definitivo da morte, a estivéssemos provocando de novo. Então, Natália, ah, é uma é um texto, não é uma autoficção, desenvolve um pouco, né, sobre a atmosfera, né, de construção deste trabalho, deste teu novo livro. É, eu escrevi 2/3 desse livro muito rápido e muito perto da morte do meu pai. Quando ele estava doente, quando eu acompanhei os últimos dias dele, os últimos meses, os anos, né, de doença, foram poucos anos, 1 ano e meio, quase 2 anos, menos de 2 anos, entre o diagnóstico e a morte dele, de linfoma, né. E eu que anoto, fico pensando o tempo todo em escrever, eu não estava pensando em escrever, eu estava simplesmente ali, vivendo. Mas depois que ele morreu, acho que primeiro veio uma sensação de, além de muita dor, de impotência, não há nada a ser feito mais. E escrever foi o que eu pude fazer, né, eu não escrevi necessariamente para elaborar nada, eu escrevi porque eu precisei escrever, não tinha outra coisa que eu podia fazer com o que eu estava sentindo. E aí, eu tinha ganho uma bolsa para participar de uma residência literária. Eu estava com meu filho mais novo estava com menos de 2 anos. Não, tinha acabado de fazer 2 anos. E, eu tinha 30 dias para ficar nessa residência, só que eu não ia conseguir com um filho tão pequeno ficar 30 dias, né, imagina, largar ele e meu mais velho com meu companheiro por tanto tempo, não ia dar. Aí eu fiquei 4 dias numa semana, aí voltei e passei o fim de semana com eles. Fui, na verdade, terça, sexta, não foi nem 4. Terça, quarta, quinta e sexta. E aí na outra semana voltei de novo, acho que fiquei de segunda a sexta, ou de segunda a quinta, agora não lembro exatamente. E nesses dias eu escrevi as 2 primeiras partes do livro inteiras. Assim, eu estudo um autor chamado Karl Ove Knausgaard, que é um norueguês, e ele tem livros enormes, não é o caso do meu livro, mas ele tinha um método que é escrever 10 páginas por dia. E aí lá nessa residência, que eu estava sozinha lá, eu tinha a opção, né, de ou ir com outras pessoas e fazer atividades e imersões, e trocas com outras pessoas, outros artistas, outros escritores, ou ficar sozinha. Eu optei por ficar sozinha porque eu precisava de tempo para escrever. E aí, foi muito, meu pai morreu em março, isso tudo foi em maio, então eu estava com tudo muito fresco, né. E aí eu fiz uma rotininha que era assim: de manhã eu lia A Vida Perfeita. De manhã eu lia, aí eu almoçava ou ia andar de bicicleta, ia pra praia, aí eu sentava para escrever e só levantava quando eu tinha escrito essas páginas todas. Eu tinha já um esboço do que eu queria fazer, eu levei um caderno, aonde eu anotei, toda a estrutura do livro e fiz vários tipos de anotação. A segunda parte tem um trecho que foi baseado em relatos da minha irmã, que é engenheira naval, e ela me mandou muitos áudios, eu transcrevi esses áudios no caderno. Aí outra parte do caderno eu transcrevia trechos de livro que eu achava que dialogavam com o tema, quase como recados para mim mesma, e várias anotações, ideias que vinham, coisas que eu precisava escrever. E aí quando eu sentava para escrever, aquilo realmente fluía, assim, sabe, era uma entrega, e eu escrevi várias passagens chorando.
começava a chorar e continuava escrevendo e chorando. E assim foram esses dias, aí eu fiquei sem encostar nesse livro por 2 anos, no meio do caminho eu lancei o Copo Vazio, minha vida mudou completamente, porque Copo Vazio fez um sucesso muito maior do que eu previa, e aí, enfim, o mundo começou a me conhecer mais como escritora do que como psiquiatra, as coisas mudaram todas, né, a partir daí. E aí quando eu fui encostar de novo nesse livro, tinham se passado 2 anos. E aí eu fui reler essas 2 partes, eu sempre gosto de dar um tempo de gaveta, né. Cada livro tem o seu, agora 2 anos foi bastante. E quando eu encostei no arquivo, estava escrito lá: "Última vez modificado em maio de 2019", eu realmente não tinha encostado, assim, sabe. E aí foi muito bom reler, primeiro porque, assim, a distância fez com que eu tivesse esquecido o que eu tinha escrito. Então, eu sabia o que eu tinha inventado, assim, grosseiramente, eu sabia o que tinha acontecido na minha vida que não tinha. E só que era quase como se eu estivesse lendo como uma terceira pessoa, né, era como se eu estivesse lendo algo que não tinha sido eu, mas eu já era outra, né, tanto que a terceira parte, ela tem um registro de linguagem muito diferente das 2 primeiras, e aí eu acho que isso se justifica tanto dentro quanto fora do livro. Fora do livro por conta desse tempo, né, que aconteceu entre essas partes. E dentro do livro, porque há a passagem do tempo do luto da personagem também, né, então há uma elaboração do luto e essa dor, ela vai se modificando ao longo do tempo, eh, narrativo, né. Então, enfim, e foi algumas pessoas me perguntam: "Foi difícil escrever? É difícil escrever sobre luto?" Eu não sei se difícil é uma palavra que pode ter muitas, nuances e muitos significados. Difícil no sentido da coisa não sair, não. Se eu disser que foi, tô mentindo, porque foi muito nesse sentido foi muito fácil. O texto jorrava de mim, assim, sabe. De fato, era uma escrita rápida, veloz, um fluxo. Agora doloroso foi, né, porque tem gente que fala: "Ah, você escreve para elaborar". Eu não sei, porque às vezes escrever mexe mais, né, às vezes dói mais. Então, não é para passar a dor, talvez seja para sentir a dor. A Noemi falou, a gente participou de algumas coisas juntas, e eu escutei ela falando o quanto ela queria sentir, ela queria escrever para continuar sentindo a dor da perda da mãe dela, né. Talvez tivesse um pouco disso, né, para mim a sensação era que eu não tinha outra coisa para fazer com aquela dor que não escrever.